Olá, tudo bem? Bem-vindo, professor, bem-vindo, professora. É um prazer tê-los aqui e eu quero falar um pouquinho, quero mostrar para vocês o que eu tenho feito nos últimos anos em termos de trabalho, né, junto com alunos que se preparam para o vestibular e que precisam de um suporte diferenciado além das nossas aulas, que são boas, necessárias, mas eles precisam de algo a mais. E eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês. Tá legal? Então vamos lá, vem aqui comigo, eu vou mostrar um pouco, né? Criei aqui um roteiro para a gente seguir e eu apresentar não só a teoria, mas a prática do que a gente tem feito nesses últimos anos. Tá legal? Então, a ideia é essa. A ideia é como ajudar os seus alunos a passarem no vestibular, né, com uma orientação personalizada e eficiente, certo? Então eu vou pedir para você, fica à vontade para você anotar, né? Eu acho que vale a pena. Eu quero mostrar algumas coisas, não há dúvida nenhuma que você vai se aproveitar bastante desse conteúdo, né, no sentido de poder ajudar o seu aluno, né, o aluno que é da sua escola, ou um aluno particular, ou alguém que te contratou exatamente para isso, tá certo? Então, é, até o final dessa apresentação, né, eu quero que você perceba, né, esses 4 pontos, esses 4 elementos. Primeiro, como se conectar com o estudante, né, como criar uma relação com ele, como desenvolver uma relação empática com ele, né, que muitas vezes é diferente da relação do professor. Às vezes o professor, ele até é legal com o aluno, ele é bacana, tem uma aula descontraída, né, uma aula respeitosa, mas ele se coloca ali sempre como uma autoridade. E aqui não, né? Aqui nós somos a autoridade, mas ela é invertida, né? O estudante nos reconhece como autoridade, a gente não tem tanto essa preocupação, né, de demonstrar a nossa autoridade. A segunda coisa é que nós vamos para a prática. Eu vou te mostrar na prática o passo a passo, né, como fazer com o estudante, pelo menos como eu tenho feito com os estudantes. Tá? Quero mostrar e você vai entender quais são os aspectos que devem ser observados, quais são os aspectos que devem ser organizados, né, para a partir daí a gente ter sucesso, né, para a gente contribuir decisivamente com o resultado do aluno. O nosso sucesso é um sucesso de preparar muito melhor o aluno, colocá-lo num outro nível, colocá-lo num outro patamar. Né? Como diz o ditado, nós vamos deixar o aluno na cara do gol, nós vamos deixar o aluno na porta. Mas abrir a porta e fazer o gol é com ele, a gente não pode se comprometer. Né? Não dá para nós dizermos que com a nossa ajuda ele com certeza absoluta vai entrar na faculdade. Né? Isso não dá para prometer. Mas dá para prometer para ele que ele estará num outro nível, né, se comparado com aquele que ele está, num nível muito superior se comparado com aquele que ele está. Tá? E você vai perceber isso, você vai entender no final dessa apresentação, né, por que nós podemos dizer isso. Tá? Então, se você acredita, né, que é importante atuar com uma forma mais assertiva, de uma forma mais presente, conhecendo, né, os detalhes do que deve ser feito, conhecendo o passo a passo daquilo que deve ser feito, uma metodologia daquilo que deve ser feito e uma metodologia, né, preocupada com aquilo que a gente vai encarar, com os desafios que vão aparecer. Nem tudo está previsto, né, nessa metodologia. Por quê? Porque os estudantes são diferentes, né? E nós vamos encontrar desafios diferentes. Você estará preparado para enfrentar ou para dar um caminho para cada um desses desafios, tá certo? E para muitos de vocês, para muitos professores, essa é uma atividade totalmente nova. É interessante porque muitos professores, é normal, mesmo que não seja o seu caso, né, você tem na sua mentalidade como normal dar aula particular. E o que nós vamos fazer aqui é mais ou menos parecido. É um atendimento particular, é uma relação particular. Né? Você vai trabalhar com alunos, que vão te procurar, né, como se procurasse um professor para dar uma aula particular. Tá certo? Muito bem, meu nome é Cláudio Reco, eu sou professor há muito tempo, né? Eu sou formado em História pela USP, eu entrei na USP em 1981, eu comecei a dar aula no meu segundo ano de faculdade, em 82, e eu me tornei professor de cursinho,
em 87. Portanto, eu dou aula em cursinho pré-vestibular há 34 anos. Eu escrevi alguns livros, fui colaborador da Folha de São Paulo no caderno de vestibular, nem sei se existe, o chamado caderno Foveste, né? Contribuí com algumas revistas, uma delas é a Desvendando a História, também escrevendo sobre história e vestibular, tá certo? E mais recentemente eu fui procurar coisas um pouco diferentes para contribuir com o meu aluno, além das minhas aulas, né? Então eu fiz um curso de coach vocacional, eu fiz um curso de coach básico pela Sociedade Brasileira, né? Eu fiz um curso de coach educacional. E ainda eu fiz 2 cursos, 2 formações em disciplina positiva, que é uma filosofia, né, de educação parental, e o meu foco sempre foi entender o adolescente, tá certo? Daí eu me considerar um coach de pré-vestibular, né, e desenvolver hoje um trabalho de mentoria de pré-vestibular. E é isso que eu quero mostrar para você, tá? Então vamos lá. Nesse trabalho, eu me utilizo de algumas ferramentas. O que é uma ferramenta? Qualquer instrumento que ajude um indivíduo a desenvolver o seu trabalho, né? E talvez você tenha pensado numa enxada, tá certo? Uma das ferramentas mais básicas e mais antigas que existe, né, na história das civilizações humanas, tá certo? Num arado, né? São ferramentas. Talvez você tenha pensado numa agulha de tricô, são ferramentas, tá certo? E aqui também nós temos ferramentas, tá? E eu vou apresentar para vocês algumas das ferramentas que eu adaptei ou que eu criei. Não estão todas aqui, né? A minha ideia não é me estender muito, tá? E a colocação dessas ferramentas numa determinada ordem, ela tem a sua importância, né? A partir daí, essa ordem é a nossa metodologia, tá? E essa metodologia eu batizei de suporte personalizado ao aluno. Essa é a minha metodologia e a metodologia que eu quero ensinar para você. É a metodologia que você pode aprender e que você pode aplicar, tá certo? Toda metodologia, todo trabalho, ele, óbvio, tem um ponto de partida. E o nosso ponto de partida é descobrir quem é o estudante. Quem é o estudante enquanto indivíduo. Então você sentou ali com o Joãozinho, né? Você sentou ali com o Fábio, com o João, tá certo? Ele já não é mais Joãozinho, ele é um adolescente, né? E nós vamos caracterizar quem é o João, quem é o estudante, do ponto de vista estudantil, do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista cognitivo. Mas como é que eu vou fazer essa caracterização? Na verdade, eu vou pedir para ele fazer essa caracterização, né? Então eu chamo de o eu estudante. Veja, aqui eu tenho uma folha que eu fiz para mim, né? Eu posso passar para você esse modelo, você pode tirar um print da tela desse modelo, né? Mas é uma coisa muito simples, né? E você perguntar para o estudante que vai fazer o vestibular, está se preparando para o vestibular, provavelmente ele está no 3º ano do ensino médio, ou está fazendo um cursinho pré-vestibular, ou já terminou o ensino médio, está estudando em casa. Então eu quero saber, né, como ele era enquanto estudante no ensino médio, né? Sempre foi estudioso, nunca estudou, né? Colava para passar de ano, que é uma prática comum. É legal ele fazer uma reflexão, né? Ele se entender, para a gente perceber no que ele precisa mudar, o quanto ele precisa mudar. Então, essa reflexão para o estudante é importante. É importante que nós estimulemos fazendo perguntas, né? Fazendo questionamentos, questionamentos que não sejam impositivos, questionamentos que levem o estudante à reflexão, para que ele tenha uma percepção do que ele fez aqui, até aqui, e do quanto ele precisa mudar, e o que ele precisa mudar, tá certo? Então isso faz parte de um primeiro momento, isso faz parte de um primeiro bate-papo, isso faz parte de um primeiro encontro, tá? A segunda ferramenta que eu quero mostrar para vocês é uma ferramenta adaptada, uma ferramenta muito comum no universo do coaching, em áreas diferentes, né, dessa atividade, que eu chamei de roda dos estudos. Ela não está aparecendo totalmente aqui na nossa imagem, né, mas você consegue imaginar, né? Está faltando ali aparecer geografia, biologia, sociologia. Tá? Essa é, num primeiro momento, num primeiro encontro, ela é uma avaliação muito superficial e abstrata. Porém, no decorrer dos encontros, no processo de acompanhamento, ela vai se modificando e vai se tornando mais concreta.
Então eu digo para o aluno, eu afirmo para ele, essa avaliação, ela é uma avaliação abstrata, é para a gente ter uma ideia, né, de como você se percebe, como você percebe o seu desempenho. Então não é qual é a matéria que o aluno gosta mais e qual é a matéria que ele gosta menos. É colocado em frente a uma prova, colocado em frente a um simulado, qual é o desempenho dele. Né? De 0 a 10, aqui a escala está de 0 a 100, dá na mesma, né? Quanto o aluno dá a ele em cada uma das matérias. A maior parte dos alunos acaba dando uma nota maior do que aquela que ele tiraria se ele fizesse um simulado na semana seguinte. Tá? E você pode ter algo diametralmente oposto, alunos que quase todas as matérias se colocam lá embaixo. E isso te mostra não uma avaliação numérica dele, né, mas já uma avaliação comportamental dele, né, uma baixa autoestima. Tá? Mas na maior parte dos casos, o aluno acaba dando a ele uma nota maior, né, repito, do que ele tiraria eventualmente num simulado. De qualquer maneira, nós temos aqui uma percepção. Né? Ele pode dar a si 9 em matemática, 8 em física, 7 em química, e ele pode falar 6 em história, 5 em geografia, e você consegue perceber, né, em quais áreas, em quais matérias ele tem o maior desempenho, o melhor desempenho e em outras não. Isso aqui vai ser importante para você organizar a agenda dele, né? Ou seja, qual é a carga, né, horária, qual é o tempo que ele deve usar, né, para estudar esta ou aquela matéria, e é claro que isso depende não apenas de quem ele é, né, de qual a caracterização que ele está fazendo de si, mas também depende do objetivo dele, e você já vai ver, né, como é que a gente caracteriza esse objetivo dele, ok? Muito bem. Um segundo momento, uma segunda parte, né, ainda está dentro do autoconhecimento, ainda está dentro dessa caracterização, né? E faz parte de uma caracterização básica. É necessário ter uma base para a construção da mentoria, para a construção do acompanhamento. Tá? E aí, nesse momento, eu preciso descobrir quem é o indivíduo, quem é o João, né, enquanto pessoa. Quais são as habilidades, quais são as competências, né? Grosso modo, quais são as virtudes que ele tem, né? E por outro lado, quais são os seus grandes desafios, quais seriam os pontos negativos, né? Normalmente nós preferimos usar a palavra desafiador ao invés de difícil, ao invés de negativo. Não que você não possa utilizá-las, essas duas palavras, tá? Mas a palavra desafiador, né, qual é o aspecto mais desafiador, o aluno ele vai tratar de um aspecto, de algo que ele não faz tão bem, uma característica que para ele não é positiva e que é um desafio ele melhorar. Então ele se coloca na perspectiva de melhorar, não é certo? E aqui a gente também, né, tem essa ideia do eu indivíduo. Tá? Quais são os seus pontos fortes e os seus maiores desafios? Características que possam interferir no aproveitamento dos estudos. O aluno é organizado, né, ele é focado, ele procrastina, ele é ansioso. Tá? Então são características pessoais que interferem no estudo. Sempre é bom lembrar, e eu sempre começo a minha conversa com um aluno dizendo o seguinte: eu sou um professor, a partir desse momento eu serei o seu mentor nessa trajetória até o vestibular, porém eu não sou psicólogo. Né? Isso é importante que nós deixemos claro. Tá? No meu curso de mentoria eu falo bastante sobre isso, né, e explico, né, um pouco mais da importância disso. Tá? Dentro dessa ideia do autoconhecimento, de novo aqui eu tenho uma ferramenta que é uma ferramenta adaptada. Né? A gente costuma chamar no universo do coach de análise SWOT. Né? E nada mais é, ela é um processo de análise pessoal. Vejam que nesse caso está escrito ali isolamento. Então eu tinha essa ferramenta já adaptada para a minha realidade. E no começo do isolamento social, no começo da pandemia, né, em agosto, acho que foi em abril de 2020, eu criei uma readaptação, né, colocando as características que poderiam, né, principalmente aquilo que nós chamamos de ambiente externo, né, poderiam enfraquecer o estudo dele, interferir no estudo dele. E não há dúvida nenhuma
que toda essa situação que nós vivemos relacionadas à pandemia interfere no estudo. Então é importante a gente detectar, é importante que ele mesmo detecte, é importante que ele comece a ter clareza sobre isso. Ele fala, puta, é verdade, né? Eu era assim, agora eu sou assado. Né? Ter clareza sobre as mudanças que essa condição de isolamento colocou, ou de semi-isolamento, ensino híbrido, às vezes vai para a escola, às vezes não vai, às vezes vai para o cursinho, às vezes não vai, né? Como é que isso é encarado e como é que isso pode ser trabalhado? Tá? Aí, a terceira parte, né, é visualizar o sonho, né? Definir qual é o objetivo do aluno. E aqui a gente tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, definir esse objetivo de forma muito específica. Né? Não é passar no Enem, né? Não é entrar na faculdade. Qual é o curso que você quer? Onde você gostaria de estudar? Qual é o seu grande sonho? Muitas vezes aqui em São Paulo, um estudante ele fala para mim assim: "Ah, eu gostaria mesmo de estar na USP, né? Mas não, mas eu tenho que me preparar para uma outra prova, na USP eu nunca vou entrar". Normalmente eu não discuto a escolha do estudante, a não ser que, como nesse caso, nesse exemplo que eu acabei de dar, né, o estudante se coloque muito para baixo, ele se desmereça, né, ele deixe uma escolha de lado achando que ele não tem capacidade, que ele nunca terá capacidade. Aí eu faço uma discussão sobre o desenvolvimento dessa capacidade. Né? Eu até faço uma brincadeira que tem a ver com a minha realidade, tem a ver com a realidade de muita gente, mas é uma brincadeira, tá? Pessoal de matemática, não fique bravo. Né? Eu digo, tudo a gente aprende. Todas as habilidades a gente pode desenvolver, talvez não em nível de 100%, né? Mas até matemática a gente aprende. Né? Ou seja, matemática é vista, né, como aquela matéria mais difícil, né? Tradicionalmente é uma tradição, por uma série de razões, que a gente não vai discutir isso agora, né? Mas é possível aprender? Era a minha pior matéria, tá certo? Acho que ainda hoje é a minha pior matéria, tá? Mas a ideia é, mesmo em tom de brincadeira, dar essa percepção para o aluno. É possível ele se preparar. Esse é o seu grande sonho, faz diferença? Pode ser que não faça tanta diferença. Né? Pode ser que uma outra faculdade para ele tenha o mesmo significado do que entrar na USP. Pode ser que ele precise mesmo entrar numa universidade pública, né? Que ele não possa fazer uma faculdade particular. Enfim, cada estudante tem o seu objetivo, né? E é necessário especificar esse objetivo. E quando você especifica esse objetivo, você vai para um segundo passo, que é qual a forma de acesso, né? Se ele fala que o grande... Porque, veja, um estudante fará várias provas, nós sabemos disso, tá? Várias provas, né? Principalmente quem faz os cursos mais concorridos, tá certo? Mas ele pode ter aquele grande sonho dele. E você pode identificar qual é a forma de acesso. Então, acessar uma universidade federal, a porta de entrada é o Enem. Então a preparação tem que ser mais voltada para o Enem. Né? Se ele quer uma universidade pública, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a USP, a Unicamp, a Unesp, apesar de elas terem provas diferentes, tá? A organização do estudo não é tão discrepante assim. Ela pode ser padronizada e em determinados momentos especificada. Tá? Então a grande distinção, normalmente a grande distinção é entre as universidades estaduais e as universidades federais, né? Ou quando um estudante quer entrar na USP através do Enem. Nós sabemos que existem outras, né? Por exemplo, o curso de Direito na GV aqui de São Paulo, né? Universidade ou faculdade particular, bastante concorrida, né? Tem uma prova bastante específica, né? Uma preparação que é diferente daquela do Enem, é diferente também daquela da FUVEST. Tá? Então você encontra especificidades. Por isso é importante ter clareza do que o estudante quer. Né? E grande parte do que eu falei está aqui. Ali do lado esquerdo, que curso você deseja, né? E apesar de ter saído é 2, 3, óbvio, né? Onde você deseja, e é claro que nós vamos olhar para a prioridade dele, tá? E aí as formas de acesso. Tá? E é importante, não é você que deve procurar as formas de acesso, você deve orientar o estudante a procurar as formas de acesso, principalmente quando ele fala do Enem. Se ele quer fazer o Enem, e tanto faz fazer a Federal de São Paulo, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal no Pará, a Federal no Rio Grande do Sul, beleza. Tá? Mas veja, o curso de medicina da Federal de Minas Gerais coloca como peso 1 todas as áreas do Enem. Já o curso de medicina da Federal de Goiás pega as áreas do Enem e tem pesos diferentes.
E nós sabemos que além de poder ter pesos diferentes, a prova de matemática tem 45 questões só de matemática, né? E isso tem que estar claro no processo de planejamento, tá certo? Muito bem. Essa é uma ferramenta que eu acabei desenvolvendo. Ela está bem simplória aqui. Eu desenvolvi esse ano, eu desenvolvi há um mês praticamente, 2 meses. Né? Acho que não chega a 2 meses. Tá? Quando você conversa com o aluno, é isso que você tem que entender. E é isso que o aluno tem que entender, que durante o dia dele, ele tem 5 tempos. Né? Ele tem um tempo que ele trabalha, se for o caso, né, alunos que trabalham, têm uma atividade profissional, têm carteira assinada, têm horário fixo de entrada e de saída. Alguns desses alunos conseguem estudar em horário de trabalho, dependendo da atividade, outros não. Horário de aula, que é um aprendizado, é importante, né? Mas não é você que decide qual é o horário de aula, não é o aluno que decide qual é a aula que ele vai assistir, está ali na escola dele, no cursinho dele, tá certo? A não ser que ele esteja estudando ou fazendo aula em casa, né? O horário pessoal, né, o aluno que faz um curso de inglês, o aluno que tem atividade física, o aluno que tem a namorada, o namorado, o aluno que tem o culto religioso e que não vai abrir mão, que não vai reduzir esse horário, né? Esse horário ele tem alguma importância, óbvio, tem o psicólogo, tá? E depois o horário de estudo e o horário de descanso, certo? Que tem que ser trabalhados conjuntamente. E aí eu ensino, inclusive, o que é um descanso passivo e o que é um descanso ativo, que é uma sacada que eu acho muito legal. O descanso ativo, ele é muito interessante, tá? E aí nós vamos começar o processo, né? E começar o processo significa definir a primeira meta, né? E veja que todo esse processo de mentoria, eu acabei de dizer, ele é um processo. Né? Nós não queremos que o estudante nos procure apenas para organizar. Pode ser que sim, não tem problema nenhum. Né? É como você ser procurado para apenas dar uma aula particular para ele, fala, professor, preciso de uma aula para a prova. Quando o aluno fala assim, preciso de uma aula para a prova, tem professor que não aceita. Alguns aceitam e tá tudo bem, ok? E às vezes o aluno fala, olha, eu quero apenas que você me ajude a modelar o start, né, o início. Não tem problema, certo? Você faz um acordo ali com ele, falando, tudo bem, vamos fazer 1 ou 2 reuniões, tal, assim, assim, assado, com uma aula particular, né, custa X, não tem problema. Mas é claro que se você pegar um aluno que quer aula particular o ano inteiro, é muito melhor. Né, que quer uma aula particular toda semana, é muito melhor. E é o que a gente considera eficiente, né? Um processo de acompanhamento. Né? Se você pega um aluno no começo do ano e acompanha ele, né, o ano inteiro, é muito mais eficiente. E aqui não é diferente, tá certo? Então a primeira meta é você começar a formatar, né, a agenda semanal dele usando todas aquelas informações que nós vimos antes, certo? E ali você tem principalmente, num primeiro momento, informações quantitativas. Num primeiro momento é o que salta mais à vista, mas já existem algumas informações qualitativas, né? Se ele procrastina, se ele é mais ansioso, tá certo? Se ele se subestima na roda do estudo ou na escolha da universidade, tá certo? E ao mesmo tempo, você vai perceber, né, que tipo de facilidade ou dificuldade ele tem em cada matéria. E não se preocupe, você não precisa ser especialista em cada uma das matérias, ok? E depois a gente entende, né, por que não, como dá para orientar o estudante em cada uma das matérias, não sendo professor de todas as matérias. Não tem ninguém que é professor de todas as matérias, né? Muito bem. E aí então nós temos essa ferramenta, é uma ferramenta que eu desenvolvi, né? Ainda eu desenvolvi essa ferramenta antes da pandemia, tá certo? Você vê aqui no centro, né? Tá o local de aula dele, o local de estudo dele, se ele está na escola, se ele está no cursinho, é o local de estudo, né? E ele faz uma avaliação, né? Quais são os aspectos positivos que ele encontra ali, como que ele enxerga de positivo, o que ele enxerga de bom, o que ele enxerga de favorável e o que ele enxerga de negativo. Né? Ter clareza disso, claro, para potencializar aquilo que é positivo, né? E para minimizar, né, os efeitos daquilo que é negativo. E o mesmo raciocínio nós fazemos para a casa do estudante, né, e para a vida social, para os amigos, para as instituições, o clube, a igreja, né, do estudante.
Porque a família é importante, ele não vai se desfazer da família, mas em alguns momentos ela pode atrapalhar. Né? O que você faz? Joga a família fora? Claro que não. Né? E aí você tem que identificar qual é o problema para resolver o problema. E o mesmo vale, né, para o amigo, para a vida social, ou para as instituições como o clube, a igreja, etc., que para aquele estudante são importantes, né? E você tem que identificar em qual aspecto ela fortalece aquele momento dele, o momento de preparação para o vestibular, e não, em qual aspecto ela não contribui, né? E o que você pode fazer, né, sem romper, sem bater de frente, né, sem criar um problema a mais, né, na sua vida, tá certo? E aí a gente tem uma ferramenta de valores, né? Na verdade tem uma ferramenta anterior, onde você vai detectar quais são os valores mais importantes para o estudante, tá? E depois, como é que nós pegamos esses valores mais estudantes, mais importantes, né? E olhamos para ele dentro do processo de estudo, dentro do processo anual, dentro do processo, na verdade, de preparação para o vestibular. Tá? E isso aqui, ele não é fixo, né? Depois de uma semana, depois de 2 semanas, depois de um mês, isso aqui vai se alterando conforme o aluno ele vai se desenvolvendo, conforme ele vai se potencializando, tá certo? Mas é uma ferramenta bem legal também, né? Uma ferramenta poderosa, que dá bastante clareza, né, para o estudante, né, de desafios que ele possui e de prazos que ele se coloca junto com você, né, para a superação desses desafios. Tá? Muito bem. Então veja, eu coloquei aqui uma lista, tá, mas talvez seja desnecessária, né? Para que serve tudo isso? Né? Então, para esse trabalho que tem aí essas algumas características, na verdade nem estão todas aqui, né? E você percebe se você anotou, se você tá atento, né? Percebendo tudo que eu falei, né? Você percebe tudo o que está aqui, certo? Muito bem. Eu peguei todas aquelas ferramentas, todo o meu conhecimento, toda a minha experiência de 34 anos como professor de cursinho pré-vestibular e principalmente a minha experiência como mentor de estudantes, né? E eu coloquei aqui, certo? Coloquei nessa caixinha, tá? E nessa caixinha tá aquele método que eu citei, é óbvio, né? Então tem uma metodologia, tem um passo a passo, né, que garante que o professor dê ao seu aluno um suporte personalizado. Então, dentro dessa caixinha tem todas as ferramentas, né? E aí tem um curso gravado com a explicação das ferramentas. Então, antes tem uma apresentação, eu falo, por exemplo, né, tem uma aula de quase 20 minutos falando por que é importante dizer para o aluno que nós não somos psicólogos, qual é a diferença entre um mentor e um psicólogo. Então tem algumas aulas introdutórias, tem muitas aulas explicativas e tem as aulas sobre as ferramentas, como utilizar as ferramentas. E além disso, tem 4 aulas online, 4 encontros online, né? Você tem acesso a um grupo com outros colegas, com outros professores que estão se tornando mentores, tá? E trazem suas dúvidas. Tá? Além disso, você tem o direito de, por 2 meses, né, me chamar a hora que você quiser, preferencialmente não de madrugada, tá? Para tirar uma dúvida ou outra que você tem em relação a essa metodologia, tá certo? Tem uma aula especial que o Lucas Paiva, né, gravou para esse curso, que é como se posicionar nas mídias sociais, como divulgar, né, o seu trabalho para os estudantes. Se você percebe, assim como você chegou até aqui, né, porque você viu um anúncio, você viu alguma coisa numa rede social, no meu Facebook, no meu Instagram, você vai utilizar as suas redes sociais para divulgar esse seu trabalho de mentoria, né? E aí você percebe que esse trabalho tem um alcance muito grande, você não precisa desenvolver apenas na sua escola, você não precisa desenvolver apenas na sua cidade, né? E essa é uma das vantagens da internet hoje, a gente pode desenvolver isso no Brasil inteiro, tá? E tem um bônus especial, tá?
Para eu chegar até aqui, eu fiz uma série de cursos que eu mencionei lá atrás, né? O curso de coach da Sociedade Brasileira, coach vocacional, coach educacional, aqueles 2 cursos de disciplina positiva, né? E nos últimos 5, 6 anos, né, eu investi nesses cursos. Meu, foi muito bom, eu não me arrependo de ter feito nenhum deles, né? Porque a gente aprende, a gente sempre aprende, até matemática a gente aprende, tá? E dentro daquela caixinha tá tudo isso aí, incluindo, como eu falei, a minha experiência, tá certo? Então, eu sei que hoje um professor ele tem que escolher com cuidado, né, como investir na sua carreira, para onde ele vai, né, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida, tá certo? No fundo é isso, tá? Existem 2 elementos tradicionais. Quais são os 2 elementos tradicionais? Investir numa pós-graduação, tá? E muita gente já percebeu que, por um lado, isso é legal, isso lado é bom, por quê? Porque você aprende, faz parte do aprendizado, né? Isso te dá um título, te dá um certificado, essas 2 coisas são legais, né? Mas não garante que você vai ter um emprego melhor, que você vai ter uma atividade melhor, que você vai ser melhor remunerado, né? A gente já percebeu isso. No começo, nós tínhamos esses 3 sonhos: aprender, ter o título e ganhar melhor, certo? Hoje em dia, uma pós, a gente aprende, nos dá um título, mas nenhuma garantia de que a gente vai ganhar melhor e a gente vai se sentir mais realizado, né? Então, esse sempre foi meio tradicional. Mais recentemente, essa questão da tecnologia. Vou montar um curso online, né? Vou ter que aprender tecnologia. E as escolas estão estimulando muito, né, o professor a aprender tecnologia. Tá? E isso não garante que o professor vá chegar aonde ele, professor, deseja. Ele vai aprender coisas novas? Vai. A tecnologia é legal? Ela é importante? É, ela é importante. Mas esse é o seu sonho e a tecnologia te levará ao seu sonho. Tá? Então, a proposta que eu tenho é você desenvolver uma atividade nova, tá certo? Que está dentro daquela caixinha, que usa uma metodologia que eu desenvolvi, que eu estou usando nesses últimos 4, 5 anos, né? E que possa levá-lo a concretizar o seu sonho, seja ele qual for, né? De viver melhor, inclusive o sonho de fazer uma pós-graduação tranquilamente, sem ter a preocupação de quanto ela custa, tá certo? Muito bem. Nós sabemos que 2001 foi um ano muito difícil para os estudantes, está sendo um ano muito difícil para os estudantes, 2020 já foi assim, né? Os estudantes vivem uma situação bastante complicada e não se esqueça, estudante é um adolescente, ele não é um adulto, né? E também está sendo um ano bastante desafiador para o professor, muitos professores acabaram ficando sem aulas, tá? Mas quando você olha para o desafio que o estudante tem, para o problema que ele tem, né, para o dilema que ele tem, abre-se para você uma oportunidade, certo? De ajudar esse estudante a superar, né, as suas dificuldades, os seus desafios, tá certo? Então, fica aqui o meu convite, né, para você entender e para você aplicar essa metodologia com o seu estudante ou com um estudante que você hoje não conheça, mas que precise da sua ajuda, tá certo? Eu estou formando professores, capacitando professores, ajudando os professores que queiram desenvolver esse trabalho, tá? E além do bônus, né, com o Lucas, e tem um bônus especial para os 10 primeiros que se inscreverem, né, que é 1 hora de consultoria individual comigo. Então, além de tudo aquilo, além de você ter meu WhatsApp, né, é ter 1 hora exclusiva comigo, onde você vai trazer as suas dúvidas, onde você vai trazer, né, as suas questões, né, poder pontuar, né, aquilo que você está percebendo, as suas expectativas, né, e não só sobre o curso, mas sobre as ações, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que já deu certo, né, nesses meus 4 anos, o que não deu certo, né, e você pode perguntar não apenas coisas, digamos assim, técnicas do curso, né, mas também de como eu divulguei, como eu não divulguei, né, ou quais foram, o que eu recebi de sim, o que eu recebi de não, né, e por que eu continuo animado com isso, tá certo? Então, clica no botão, faz a sua inscrição,
você é bem-vindo, nós estamos formando esse grupo está começando, tá? E dá tempo de você chegar, né? Ele vai começar ainda na próxima semana, tá bom? Um abraço, né? Investe em você, no seu sucesso, né? E percebe como isso está ligado, né? Como o seu sucesso, o sucesso do aluno, eles estão extremamente vinculados, tá bom? Obrigado por ficar até aqui e eu te vejo lá na mentoria. Um abraço.